Como eu estudaria para os concursos de advocacia pública em 2025? Talvez este vídeo esteja um tanto quanto atrasado, mas sempre há tempo para melhorar, para começar e para começar do jeito certo. Então, se você decidiu que quer começar a estudar para procuradorias, mas se sente perdido, fique nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou te dar insights poderosos para acelerar e para te colocar no caminho da aprovação. Todas as vezes que a gente começa alguma coisa, uma série de dúvidas nos inunda. Por onde começar? Qual material usar? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? E é claro que isso é natural. Todas as vezes que você começa algo novo, algo que você não tem tanta bagagem, você terá essas dúvidas. E o melhor é que você se apodere e se aproxime de quem já trilhou o caminho que você quer trilhar e de quem já trilhou com êxito. Então, por isso que este vídeo é tão importante para te ajudar aí na tua preparação. Então, se eu fosse começar a estudar hoje para advocacia pública, 2025, eu faria algumas coisas diferentes do que eu fiz. Meu estudo eu considero que foi um estudo consistente, assertivo, tanto que eu consegui ter resultados em um tempo relativamente curto. Se nós formos pensar nas complexidades e no nível de exigência dos concursos, cada vez mais os concursos eles têm ficado difíceis, as notas de corte têm aumentado, o nível dos candidatos tem ficado muito alto, e para que você consiga chegar competitivo nas provas, você precisa de algumas estratégias, porque nem sempre é só sobre quem tem mais tempo para estudar, nem sempre é só sobre quem pode comprar os melhores materiais, mas é também sobre quem usa as melhores estratégias que vão lhe poupar tempo e que vão te colocar ali no caminho para ficar próximo dos candidatos mais bem preparados dos concursos de advocacia pública. Então, se eu fosse começar a estudar para a advocacia pública hoje, março de 2025, primeira coisa que eu pensaria, um bom material para formar a base. E essa é uma pergunta campeã, desde a época que eu ainda era concurseira até hoje. Carol, qual material você recomenda? Carol, material X não é bom, material Y não é bom. O fato é que a gente vai partir de um lugar de ter ciência de que não existe um material perfeito. Vamos parar com essa síndrome de achar que eu vou comprar material X, Y, Z, porque são os melhores materiais e isso vai ser o decisivo para a minha preparação. Ter um bom material para formar a base é importante, beleza, mas por si só não vai te garantir a aprovação, certo? E também não vai existir esse material que vai sanar 100% das suas dúvidas, que você vai gostar da metodologia de todos os professores, que o material vai ser perfeito em todas as matérias. Não existe. Pode pensar no mais topado aí, curso preparatório, que não vai existir. Mas existem, claro, cursos bons, que têm materiais bons, diversos, e que todos eles vão te servir para que você forme uma boa base. Uns com custo-benefício melhor. Então, sempre que eu vou dar uma dica individual para alguém, uma pessoa fala assim, tô com a grana curta, me fala aí um curso com bom custo-benefício. Aí eu falo, curso tal. Mas fato é que você precisa ter um bom material para formar sua base e já sair com essa neurose de que você vai achar o material perfeito e bancar a sua escolha daquele material do início ao fim. Porque ficar mudando de material só te atrasa. Coloque isso na sua cabeça que isso ecoe. Ficar mudando de material toda hora só vai te atrasar. E aí a gente entra inclusive naquele vídeo que eu falei sobre o mito da reta final, de gente que fica comprando um monte de curso e nunca termina nada. E começa a formar uma base bem capenga, porque fica mudando de material, não tem consistência naquilo que está fazendo, e aí acaba que não faz nada bem feito. Pronto, tem um bom material de base, um material ali que eu escolhi, que vai me
seguir até o final da minha jornada, vamos dizer assim. Claro que eventualmente, a depender do período da sua preparação, você tenha que atualizar aquele material. Mas quando eu falo de ter um só material de consulta, é de não ficar de forma simultânea com vários cursos, vários pequenos cursos recortados, ok? Beleza, tenho um bom material, vou começar a estudar. Agora, o mais difícil, como fazê-lo? Se eu fosse eu e eu não pudesse pedir uma ajuda estratégica, e eu já digo aqui que eu tenho uma mentoria específica para advocacia pública com base naquilo que eu aprendi, com base também em feedbacks de vários colegas que eu tenho que são multi-aprovados. Se eu tivesse que fazer isso só, como por exemplo eu fiz, e eu sempre ressalto aqui, a mentoria ela pode te alavancar muito nos seus estudos, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que é ela que vai definir quem passa, só faz quem passa, entende? Mas se eu fosse fazer isso só, eu montaria um plano de estudos, considerando o fato de eu ser verde. Nunca estudei para procuradoria, estou começando agora. Eu montaria um cronograma, um plano de estudos com base naquilo que se chama de núcleo duro, né? Que são as disciplinas que têm um custo-benefício de peso de cobrança e de dificuldade maior nos concursos de procuradorias. Então, o basicão, né? O feijão com arroz. Constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil. Eu começaria com essas 5 disciplinas. E então dividiria ali, conforme a minha disponibilidade de tempo. Eu tenho 4 horas de estudos por dia, tenho 5 horas, tenho 3. Então, faria um cronograma com essas disciplinas, com base ali na minha disponibilidade de tempo. E começaria por essas disciplinas. E eu sempre gosto de um negócio chamado de estudo em camadas, que é o que eu aplico com os meus alunos. O que é o estudo em camadas? Eu não vou começar colocando tudo de uma vez. Eu gosto de fazer um estudo, sobretudo para quem está começando, de pouco a pouco. Então, eu começo com meu material base, com meu cronograma detalhado, e fico ali 3 semanas, 1 mês, conhecendo, vendo o meu avanço no estudo ali do material base. Passou esse tempo, passou essas 3 semanas, 1 mês, eu começo a adicionar um cronograma de meta extra de lei seca. Aí vou lá. Com base também nessas disciplinas do núcleo duro, elas vão ser como se fosse assim, o meu guia. Eu monto um cronograma de estudo de lei seca extra, ou seja, isso aqui é o plus. Essa lei seca, ela já está no meu material base, muitas vezes, não tudo, mas necessariamente estará lá. Mas eu vou fazer meta extras, porque aí eu terei contato com esta lei, com esses artigos, em 2 momentos. Isso vai fazer com que eu memorize mais, inclusive do ponto de vista daquilo que é mais cobrado. Aí fiz o cronograma de lei seca, então esse estudo em camada é isso. Comecei com material base, introduzi como se fosse um cronograma específico de meta extra de lei seca. Estou fazendo os 2, vou sentindo como é que está meu estudo, do ponto de vista, mais uma vez, da minha realidade, da minha disponibilidade de tempo. Começo, 2 semanas depois, senti que estou avançando, que estou confortável com o meu estudo, eu introduzo o estudo de jurisprudência. E aí, o estudo de jurisprudência eu posso introduzir por meio de flashcards, por meio do que eu falei, inclusive em um vídeo anterior, do estudo de jurisprudência por matéria, assunto, ano. Fato é que eu vou também fazer como se fosse um cronograma extra de jurisprudência, porque assim como a lei seca, a jurisprudência mais relevante, ela estará mencionada no teu material base, mas é importante ter um estudo à parte. E aí eu vou chegar nesse cenário perfeito em que eu estarei estudando meu material base, em que eu estarei fazendo meta extra de lei seca e que eu estarei fazendo meta extra de jurisprudência. Deu match perfeito. Beleza. Mas fora isso, é importante ressaltar que nesse estudo de material base, meta extra de lei seca,
meta extra de jurisprudência, eu tenho que necessariamente ir organizando as minhas revisões. Revisões é tão importante que é algo que não dá para negociar. Então, o ideal é que eu tenha um sistema de revisões para que a cada vez que eu vá terminando um assunto, eu já agende a revisão daquele assunto para uma data X. E isso é variável. Possa ser que para mim funcione revisar aquilo daqui a uma semana. Então, terminei o controle de condicionalidade, uma semana depois eu estarei revisando este assunto. Certo? Fato é que é importante que eu faça uma organização dessa revisão. E em toda sessão de estudo, eu considero importante que você faça questões. E que você faça questões. Eu, particularmente, gostava de fazer questões em referente àquele assunto que eu estava estudando. Mas é claro que se você for responder questões assim que você termina de estudar um assunto, você vai ter um nível de assertividade muito maior. Então é legal que você faça questões ali dentro do teu perímetro de estudo daquele dia, mas também é legal introduzir sessões de questões com um espaçamento de tempo maior, porque é nesse espaçamento de tempo maior que você de fato vai conseguir testar e saber se você aprendeu aquilo ou não, o que você está errando mais ou não, o que você precisa focar mais na revisão daquele assunto, certo? Então, basicamente seria isso que eu faria, um material base, bem organizado, com cronograma, que fosse em conformidade com a minha realidade de tempo. Cronograma de lei seca e cronograma de jurisprudência. Revisões agendadas. Você não pode, vou estudando e depois eu vejo o que revisar. Não pode ser assim, você provavelmente vai se perder e vai fazer aquele estudo que não vai ter consistência a longo prazo. Fazer muitas questões. Fazer questões, não existe um momento ruim para fazer questões. Fazer questões depois de estudar e fazer questões com um intervalo de tempo maior para que você consiga de fato testar a sua linha, a sua curva do esquecimento, certo? Então, se vocês perceberem e pararem para analisar tudo que eu falei aqui, do que eu faria para estudar para procuradorias em 2025, existe algo central nisso. Algo que, inclusive, muita gente peca. Planejamento e organização. E para que você tenha organização e planejamento, isso parte necessariamente de você conhecer a sua realidade. E a gente tem que fugir desse lugar de se comparar com quem não é igual a gente, em suma, né? Então, você tem que olhar para a sua realidade, para a sua disponibilidade de tempo e fazer o que dá para fazer e fazer bem feito nesse tempo que você tem disponível. Mas o que eu queria falar era que o pilar para que tudo isso funcione é a organização e planejamento. Então, não dá para você começar a estudar, o teu material é muito bom, começar a estudar, e você não saber quando você vai revisar aquele assunto. Você começa a estudar, com um ano estudando, você acha que você está alavancando, mas você não está. Porque a gente foi feito para esquecer. Então, essa parte da revisão é algo assim que não dá para negociar. E as metas extras é um plus. É um plus que vai fazer muita diferença na tua pontuação em uma prova objetiva, por exemplo. Mas, claro que, por ser um plus, necessariamente quer dizer que você já está conseguindo cumprir bem o estudo do teu material base. O próprio nome é sugestivo. É o teu material base. Então, você precisa estar fazendo um estudo bem assertivo quanto a este material para que você consiga fazer também de forma assertiva o estudo de meta extra. Meta extra, o próprio nome também já diz. É algo a mais do que não está no seu estudo de material base. Então, em resumo, eu começaria com essas 5 disciplinas se eu estivesse bem verde: constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil. Escolheria um material base, organizaria
essas disciplinas ali na minha disponibilidade de tempo durante a semana e iria fazendo um estudo em camadas, introduzindo meta extras de lei seca e de jurisprudência. Então é isso. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te deu uma luz, se você queria começar a estudar agora em março ou está se organizando para isso, eu te convido a se inscrever nesse canal, que tem sempre assunto muito relevante para a sua preparação, e a curtir esse vídeo e encaminhar para um amigo seu que quer começar e que está perdido. E é isso. Tchau, tchau.